Bom dia, Pedro. Bom dia, professor. Tudo bem? Como é que foi o recesso? Tudo Bom tranquilo? dia, professor. Bom dia, Gabriel. Tudo beleza? Beleza, e com o senhor? Tudo na paz, graças a Deus. Descansaram um pouquinho no Graças a Deus. recesso. Descansei. Passa rápido, né? Quando a gente está de folga, Passa muito rápido. passa piscando, mas é assim mesmo. Já já também chega no final do ano e vai ter um período de férias para descansar. Se Deus quiser. Professor, me Pode tira uma falar. dúvida. Esse ano vai poder reprovar o aluno? Ó, Gabriel, reprovar sempre pode, né? Agora, isso depende de como o aluno está se comportando. Por exemplo, a gente tem casos de alunos que não fizeram nada, Fez nada. entendeu? O cara não Entendi. assistiu aula, não não enviou nenhuma tarefa, não fez nenhuma prova. Como é que esse cara vai passar? Você tá entendendo? É complicado. E assim, Entendi. aí, por exemplo, tudo bem, o aluno não tem internet, por exemplo. Vamos supor que no início da pandemia ele foi para a roça e ficou lá na roça. E lá não tem internet, ou ele não tem celular, qualquer coisa desse tipo. Tudo bem, não tem problema, mas a escola está disponibilizando as provas, os materiais para a pessoa passar lá e pegar, você está entendendo? Então, E, durante né, 8 meses ele não teve condição de ir na escola pegar o material e para poder fazer a avaliação e ainda está tendo recuperação toda a unidade, então está tendo todas as oportunidades, você está entendendo? Um cara por desse exemplo, pode ser reprovado, legalmente ele pode ser reprovado. Pode falar. ficou com nota baixa. Ele pode ser reprovado também? Olha só, é o fato da a nota tá tendo a recuperação, né? Tá tendo as recuperações para ele fazer. E aí o aluno, ele vai ter que recuperar. A questão de nota, é claro que vai ter um conselho de classe para poder avaliar a situação do aluno, né? E toda essa situação que a gente está vivendo vai ser levada em conta, sabe? Não vai ser assim uma coisa que você vai ser radical, porque lógico, a situação que a gente está vivendo é adversa. Mas aí tem um conselho de classe para isso. Rapaz, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu aqui. Vocês estão me ouvindo? Tô vendo. Saiu a tela aí, né? Apareceu Saiu. Tá agora na do Zoom. uma do Zoom, por quê? Deixa eu ver aqui se eu consigo ver se voltar. Pronto, agora tá só o senhor. Isso, deixa eu voltar aqui para compartilhar. Pronto, voltou aí para vocês? Pronto, voltou. Beleza. Você está entendendo, Gabriel? Então, assim, reprovar sempre pode, né? Porque o aluno, ele pode ser reprovado se ele não tirar a nota suficiente, mas é claro que, devido à situação, o aluno ele tem todas as oportunidades de recuperar, né? E vai ter uma recuperação. Então, por exemplo,
nós estamos quantos meses parados? Desde março, né? Aí o aluno fala, não tem internet, não tenho celular, não tive acesso, mas está lá disponível. É impossível o cara ficar esse tempo todo sem poder ir à escola pegar o material e pegar uma avaliação para fazer, você está entendendo? Pelo menos uma ou duas avaliações ele poderia fazer se ele quisesse. Aí está provando descaso. A gente tem caso de aluno que sumiu, simplesmente sumiu. Ele não fez nada. É. Aí, como é assim, do mesmo jeito, ó, por exemplo, se você tirar 10, certo? Eu não posso pegar a sua prova e botar 5. Posso? Você acertou, eu passei 10 questões, você acertou 10. Eu não posso pegar a sua prova e dar 5, simplesmente porque eu não gosto de você ou alguma coisa desse tipo. Porque você vai pegar a prova, vai lá na coordenadora e fala, ó, aqui, ó, Mônica, eu acertei as 10 questões, por que Carlos me deu 5? Se a prova valia 10. Exato, tá errado. Eu vou ser obrigado a corrigir. Do mesmo jeito que eu não posso pegar, por exemplo, se você fez uma prova em branco ou não fez a prova, eu pegar e te dar 10. Você tá entendendo? Ou te dar 7 para você passar. Porque de onde é que eu estou tirando a nota? Eu não posso inventar a nota e eu não posso também tirar a sua nota. Se você tirou, é aquilo que eu falo, eu canso de falar em sala de aula. Se o cara não assiste minhas aulas, por exemplo, a gente está nesse período de pandemia, você pode muito bem entrar aqui, desligar a câmera e não assistir a aula. Você vai ter a presença, você não vai assistir a aula, mas você não está fazendo as listas e as avaliações que eu passo. Se chegar lá no final, mesmo que você não tenha assistido a aula, você vai ter a presença. E se você passar na prova, eu não vou te reprovar. Por que eu vou te reprovar se você passou? Beleza, sinal que você aprendeu sem precisar das aulas, você está entendendo? Isso não é motivo para eu te reprovar. Você passou. Então, assim, a gente tem que ter, não pode ser 2 pesos e 2 medidas. É a mesma coisa, o cara sumiu, não fez nada. Eu tenho caso de aluno que ele não está assistindo a aula, não está fazendo nada assim de atividade, mas ele vai e faz atividade avaliativa. E está passando. Você está entendendo? O cara vai passar, porque eu não. Como é que eu vou reprovar o rapaz? Não posso, a pessoa. Porque ele fez, ele passou. Você está entendendo? A aula, por exemplo, você pode não assistir minha aula e falar que assistiu a gravação. Tá, beleza. Você está entendendo? Tem hora que eu estou dando aula aqui, a internet trava. A sua internet também pode cair, pode ter algum problema um dia qualquer. Né? Agora é complicado todo dia, todo dia. Mas tem gente que está desse jeito aí. Vamos ver, né? Depois tem a recuperação no final do ano. Já está tendo a recuperação em cada unidade. Eu acredito, assim, que se o cara fizer o mínimo de esforço, ele não perde, não. Não tem condição de... Porque, assim, está tendo muita... A gente está dando muita facilidade devido à situação, exatamente. Você está tendo muita oportunidade. O cara está tendo a recuperação a cada semestre, está tendo a recuperação a cada unidade e ainda vai ter recuperação no final do ano. E assim, por exemplo, eu passo uma prova para você me entregar. A prova não, porque tem a data específica, o sistema fecha, né? Mas quando eu passo a atividade para você me entregar na segunda, se você manda uma mensagem para mim e me entrega na terça ou na quarta, eu considero também. Eu sei que você pode ter tido algum problema na internet, alguma coisa desse tipo. A gente tem que ser mais flexível, você tá entendendo? E todos os professores, eu acredito, que estão fazendo isso, né? Aí eu acredito que é muito difícil, só se o cara não quiser nada mesmo, né? É que assim, professor, eu tinha visto uma reportagem falando que não poderia reprovar os alunos por nota baixa. Mas aí porque essas reportagens eles falam assim, questão de escola pública, né? Não? Tinha particular também. Tinha particular também, eu não vi nada a respeito disso, não. Mas aí é bom depois você se informar com a Mônica, não sei se é alguma lei que eles criaram em função da pandemia, sabe? Eu, por enquanto, não estou sabendo de nada. Oi? Estão criando lei todo dia. Exatamente. E muda a situação todo dia, sabe? Que são coisas que a gente não está tendo, como é que se diz, antecedente. Tudo é novidade. Para o governo é novidade, para os professores, para os alunos. Está sendo tudo muito novo, você está entendendo? Agora sim, uma coisa é certa. Nenhuma escola, independente de ser particular ou pública, vai querer prejudicar o aluno.
Você está entendendo? Porque é uma situação diferente para todo mundo, adversa para todo mundo, né? Mas quanto a isso aí, vocês fiquem tranquilos. Depois que sair o resultado geral, se tiver algum problema, eu tenho certeza que conversa com a escola, com o professor, que vai tentar uma forma de o aluno recuperar, você está entendendo? O que não pode fazer é largar e não fazer nada, como tem gente fazendo aí. Porque, por exemplo, se você não me entrega a prova, como é que eu vou passar você? Ou você vai passar? Como é que vai avaliar? Como é que eu vou te dar uma nota do nada? Aí é injusto, né? Já pensou, o cara tá fazendo o ano todo, tá assistindo aula, fazendo atividade, não sei o quê, tá passando. Aí um aluno que não entrega nada, não faz nada, chega no final do ano e passa também. Aí se eu fosse vocês que estão assistindo a aula, estão fazendo as coisas, aí eu ia brigar, ia ficar chateado. Ia parar de fazer também? Porque isso não tem sentido, né? A mesma coisa. O cara tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, o outro tá dentro de casa, não tá fazendo nada, tá ganhando o mesmo dinheiro. Ele vai querer, quem tá trabalhando vai querer ficar sem trabalhar. A mesma coisa vocês, né? Mas fique tranquilo, viu? Eu tenho certeza que o objetivo de todos os professores, e assim, não estou falando só da nossa escola, eu sei que da nossa escola principalmente, mas das outras também, é não prejudicar o aluno, porque a gente sabe que a situação é diferente para todo mundo, viu? E aí, eu tenho certeza, independente da matéria, eu estou falando pela minha, mas eu sei que os outros professores também seguem essa mesma linha de raciocínio. O que a gente quer é que vocês aprendam e passem, todos vocês. É claro que tem algumas coisas que ficaram um pouco prejudicadas esse ano, devido a essa situação toda que a gente está vivendo, mas eu tenho certeza que ano que vem, se a gente retornar às aulas presenciais, a gente vai ter um momento, a escola já está discutindo isso, para a gente retomar alguns desses conteúdos que, porventura, tenham ficado deficiência na explicação ou na compreensão de vocês, que a gente sabe que a situação é diferente para todo mundo. Viu? Pode ficar tranquilo que o que a gente quer é o melhor para vocês. Beleza? Meus queridos, então é o seguinte, ó, já chegou todo mundo, já batemos um papo aqui para descontrair um pouco. Nós falamos antes do recesso e eu prometi para vocês que a gente ia retomar rapidinho para relembrar para vocês, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, pode falar, tá? Pode interromper que a gente volta, para a gente continuar a sequência de impulso e quantidade de movimento. Então, eu disse para vocês do impulso, né? A gente respondeu lá o que era o impulso. Então, o impulso, quando você aplica uma força durante um determinado tempo em um corpo, e essa força, durante esse intervalo de tempo sendo aplicada no corpo, vai gerar uma quantidade de movimento nesse corpo. Então, exemplo aqui, quando você pula para bloquear uma bola na rede, quando o jogador pula para arremessar a bola na cesta, ou um salto à distância, ou até mesmo quando o jogador chuta a bola. Não precisa necessariamente pular. A maioria das pessoas associa o impulso a salto, né? Que são as 3 situações anteriores aqui, certo? Nesse caso aqui tem impulso também, mas não precisa necessariamente ser um salto. Se o jogador chuta a bola apenas, ele aplica com o pé uma força na bola e essa força dura um instante que houve contato entre o pé e a bola. Então, quanto maior for a força e maior o tempo de contato, maior vai ser o impulso gerado na bola. E isso vai ocasionar uma maior quantidade de movimento a essa bola, certo? Então, o impulso a gente vai calcular F vezes ΔT, força vezes intervalo de tempo. Força, vocês sabem que é dada em newtons e intervalo de tempo em segundos. Então, a unidade vai ser newtons por segundo. Newtons vezes segundo é a unidade de tempo, unidade de medida, desculpe, de impulso, tá? Disse também para vocês que aquela fórmula, ela serve para a gente calcular o impulso quando nós temos uma força constante. E nem sempre a força é constante. A gente tem exemplos aqui que a força ela é variável. Então, a força, nesse caso aqui, estava em 5 newtons e aumentou para 10 newtons.
durante o intervalo de tempo de 10 segundos. Como é que eu vou calcular? Eu posso jogar isso aqui na fórmula? Não, porque eu não vou botar 5, nem 10, nem um intervalo qualquer, que ela começa em 5, aumenta para 6, 7, 8, 9, até chegar a 10. Então, a força é variável. Nesse caso, eu não posso aplicar a força. Eu vou usar o quê? A área do gráfico, que eu já havia dito para vocês. Se o gráfico for força versus tempo, a área do gráfico sempre corresponderá ao impulso promovido por essa força. Certo? Então, força pode ser calculada pela fórmula, quando ela for constante, F vezes ΔT, e o impulso ele pode ser calculado também pela área do gráfico, quando a força for variável. Então, se a força for variável, você vai usar a área do gráfico. Falamos também sobre a quantidade de movimento, que ela é adquirida através do impulso. Então, toda vez que você tem um impulso gerado em um corpo, esse impulso ele promove uma quantidade de movimento nesse corpo. E quem é essa quantidade de movimento? Essa quantidade de movimento depende do deslocamento do corpo e depende da massa desse corpo. Quanto maior for a massa, maior a quantidade de movimento. Quanto maior for a velocidade, consequentemente, maior a quantidade de movimento. Então, eu disse para vocês, por exemplo, que um corpo com certa velocidade e outro com velocidade 2 vezes maior. Só que com a metade, o outro 2 vezes maior, desculpe, com a massa 2 vezes maior, só que com a metade da velocidade. Ele vai ter exatamente a mesma quantidade de movimento. Por quê? Dobrou a massa é 2 vezes maior, mas a velocidade reduziu a metade. Então, fica 2m vezes v sobre 2. Então, vai cancelar 2 por 2, vai ficar mv, que é a mesma quantidade de movimento inicial. Certo? Então, quantidade de movimento vai ser o produto entre a massa e a velocidade do corpo. Um caminhão e um carro a 100 km por hora. Quem tem maior quantidade de movimento? O caminhão. Por quê? Porque ele tem maior massa, apesar de ter a mesma velocidade do carro, a quantidade de movimento vai ser maior. Certo? Unidade de medida de quantidade de movimento vai ser quilograma por metro por segundo. Então, quilograma vezes metro por segundo vai ser a quantidade de movimento do corpo. Certo? Bom, o que mais a gente falou? De impulso e quantidade de movimento, acho que foi só isso, né? Que a gente deu a introdução antes do recesso, na última aula antes do recesso. Bom, o que nós queremos falar hoje é do teorema do impulso. O teorema do impulso está relacionado com a relação matemática entre o impulso e a quantidade de movimento gerado no corpo, certo? Então, toda vez que eu aplico o impulso num corpo, eu gero uma quantidade de movimento no corpo. E essa quantidade de movimento do corpo, ela vai promover uma variação. Então, se o corpo está parado e eu aplico o impulso, eu vou produzir uma quantidade de movimento nesse corpo. A quantidade de movimento produzida vai ser igual ao impulso. Por quê? Porque o corpo está parado. Então, imagine aí que o jogador cobra um pênalti. Quando ele chuta, ele aplica o impulso e esse impulso vai gerar uma quantidade de movimento na bola. A quantidade de movimento que a bola adquiriu é igual ao impulso que ele aplicou, certo? Porém, outro jogador ele pode aplicar o mesmo impulso na mesma bola e você ter uma quantidade de movimento diferente. Por quê? Porque essa bola ela pode não estar parada. Então, o jogador que chutou o pênalti, cobrou o pênalti, ele pegou a bola parada lá na marca do pênalti e chutou. A quantidade de movimento inicial é 0. Mas imagine que um jogador chute a bola para outro, no meio do campo. E esse jogador que está no meio do campo receba essa bola e aplique o mesmo impulso que o jogador que cobrou o pênalti aplicou lá na primeira situação. A variação da quantidade de movimento vai ser diferente. Por quê? Porque nesse caso ele tem uma quantidade de movimento inicial, já que a bola veio para ele com uma velocidade qualquer. Ela foi lançada por outro jogador
com uma velocidade qualquer. Então, ele tem uma quantidade de movimento inicial. Logo, o impulso, ele gera a variação da quantidade de movimento. Desculpe. Ele será igual à quantidade de movimento final se a bola estiver parada, nesse exemplo que eu falei da bola. Porque o impulso vai ser igual a m vezes v, já que m vezes vo é zero, a bola estava parada. Então, o impulso é igual à quantidade de movimento final apenas, já que ele não tinha inicial. Porém, se ele já tem movimento, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E quem é a variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, certo? Então, o impulso vai ser igual a ΔQ, mv menos mvo. Massa vezes velocidade final menos a massa vezes a velocidade inicial do projétil, do corpo, da bola, de qualquer objeto, certo? Bom, isso daqui eu já havia mostrado para vocês, né, o teorema do impulso. Falado rapidamente aqui, que na barreira de pneus aqui, você diminui a violência do impacto, porque a variação da quantidade de movimento, ela não é tão rápida, tá? E aí você diminui a força na colisão. Então, se ele bate no muro rígido, todo o impulso, toda a quantidade de movimento que ele tem, vai ser gerada no impacto. Se ele bate na barreira de pneus, esses pneus vão comprimindo, você vai aumentando o tempo de aplicação, de redução, né, de velocidade, e aí você vai minimizando os efeitos do impacto, certo? Então, isso diminui a violência do impacto, você está aplicando o teorema do impulso. Impulso é igual a quantidade de movimento, certo? Variação da quantidade de movimento. Se você aumenta a variação da quantidade de movimento, você vai diminuir o efeito do impulso no impacto, certo? Diferente dessas colisões aqui, né? O cara vem e bateu na árvore, que é rígido. Olha quanto danificou, né? E os danos que vão sofrer vai ser muito maior, porque a variação foi muito rápida, né? Já bateu na árvore e já causou os efeitos rapidamente, certo? Bom, conservação da quantidade de movimento. Então, o teorema de impulso ele está relacionado com essa conservação da quantidade de movimento. O que isso quer dizer? Se você aplica um impulso numa bola, como o jogador joga aqui a bola branca em outras bolas na mesa de sinuca. Quando você bate a bola branca em outras bolas, essa bola transfere uma quantidade de movimento para a bolinha que está recebendo o impacto. Vocês sabem que a bola branca ela é maior do que as demais, certo? Por quê? Porque ela tem mais massa, ela vai ter uma quantidade de movimento maior. E assim, a depender da sua habilidade para promover o impulso, você consegue o movimento na bola que você está rebatendo e o movimento na bola branca. Você consegue jogar essa bola branca para o lado que você quer, a depender do ângulo que você atinge essa aqui. Você consegue até deixar essa bola parada e transferir todo o movimento para essa. Aí vai depender da sua habilidade em gerar o impulso, certo? Agora, tudo isso depende da conservação da quantidade de movimento, certo? O que é isso? Então, a quantidade de movimento de um sistema de corpos isolados de forças externas é sempre constante. Por quê? Porque você não tem força resultante. Força resultante vai ser zero. A gente já estudou lá na primeira lei de Newton. Se a força resultante vai ser zero, o impulso vai ser zero. Não vai ter impulso quando você não tem força resultante sendo aplicada, certo? Isso quer dizer o quê? Se impulso é igual à variação da quantidade de movimento, que é o teorema do impulso, Q final menos o Q inicial. Isso vai promover o quê? Uma quantidade de movimento inicial exatamente igual à quantidade de movimento final, certo? Então, o que acontece? Se você transfere todo o movimento para o outro corpo,
um corpo tem exatamente a mesma quantidade de movimento do outro, certo? Isso vai depender do tipo de colisão, do choque. Esse instrumento aqui é um pêndulo de Newton. Normalmente em escritórios o pessoal usa isso aqui para enfeitar lá as mesas de escritórios. O que é esse pêndulo de Newton? Você tem 5 esferas metálicas presas a uma estrutura e cabos de aço, e aí você puxa a primeira bolinha e solta. Essa bolinha bate, transfere o movimento para até a quinta bolinha, que sobe e desce. Quando ela desce, ela bate e retorna para a primeira bolinha, que vai subir e descer de novo. E esse pêndulo vai ficar o dia inteiro, ó, sacudindo. Então, você apenas puxou a bola uma vez e soltou, e ele vai ficar constantemente, se ele não dissipar energia, claro, se a quantidade de energia for conservada, ele vai ficar balançando lá as bolinhas o dia inteiro, certo? Por que que isso ocorre? Porque não tem força resultante atuando, tá? Existe uma conservação da quantidade de movimento. A bolinha, a primeira esfera, transfere a quantidade de movimento para a segunda, que é exatamente igual a ela, transfere para a terceira, para a quarta e para a quinta. Como essa bolinha é igual à primeira, se você levantou aqui 20 centímetros, essa última bolinha vai subir 20 centímetros. Quando ela descer por ação da gravidade, vai transferir a mesma quantidade de movimento para as demais, e ela retorna para a quarta, para a terceira, para a segunda, e a primeira sobe de novo para a mesma altura. E vai bater e voltar e repetir o movimento. E isso vai ficar infinitamente, teoricamente, tá? Ficaria infinitamente balançando. Ah, professor, mas chega lá no final do dia, essas bolinhas param de movimentar. Por quê? Porque ela vai aqui perdendo, dissipando energia para o ar. E aí ela perde, através do impacto, do atrito, do choque, quantidade de energia através do calor que é produzido no impacto. Então, existe uma energia que está sendo dissipada. Agora, eles vendem isso aqui, por exemplo, dentro de um recipiente de vidro, certo? E nesse recipiente de vidro, tira o ar de dentro e deixa o vácuo. E aí, quando ele retira o ar, esse pêndulo que fica dentro da cúpula de vidro, ele não para de balançar. Ele fica balançando infinitamente, enquanto a cápsula de vidro estiver vedada, evitando a dissipação para a massa de ar. Agora, é caro, né, esse enfeite dentro do negócio de vidro. Então, o pessoal no escritório compra assim, aí puxa o pêndulo e fica lá o dia todo. Quando ele parar, a pessoa puxa de novo o pêndulo, ele vai ficar mais um tempão balançando o enfeite. É só um enfeite de mesa representando o pêndulo de Newton, tá certo? Então, isso indica a conservação da quantidade de movimento inicial exatamente igual à quantidade de movimento final. Entenderam isso aí, gente? Dúvidas? Nenhuma, professor. Tranquilo? Todo mundo entendeu por que a bolinha vai ficar indo e voltando infinitamente? Beleza. Então, olha só. Isso caso não tenha dissipação de energia. Então, nós já vimos que o impulso, força vezes ΔT, é igual à variação da quantidade de movimento, m vezes v. Variação, quantidade de movimento final, menos inicial. mv final menos mv inicial. Se não tiver quantidade de movimento inicial, o impulso é apenas igual à quantidade de movimento final. Certo? Bom, o teorema do impulso, que é o nosso objetivo dessa aula de hoje, relaciona o impulso com a variação da quantidade de movimento. E quando essa quantidade de movimento for conservada, a quantidade de movimento inicial dos corpos será exatamente igual à quantidade de movimento final, certo? Isso permite que a gente calcule algumas características, tá? Então, por exemplo, professor, eu quero ser policial federal. E aí eu quero ser perito da Polícia Federal. Você vai ter que calcular, por exemplo, num acidente de carro,
qual foi a velocidade que o carro bateu, por exemplo, num caminhão, ou que uma caminhonete atingiu um veículo. Se fosse um crime, por exemplo, alguém jogou o carro em cima de outro para poder atingir a pessoa. E aí você tem exatamente como calcular a velocidade, a trajetória devido à marca de frenagem na pista, coisa e tal. Mas você pode calcular também quem bateu em quem, qual a velocidade que um veículo vinha, qual a velocidade que o outro vinha, através dessas relações. Então, a quantidade de movimento antes, inicial, é exatamente igual à quantidade de movimento final. Então, o carro vinha antes com velocidade de 80 km por hora, tem 1.000 kg de massa. Depois ele bateu junto com a caminhonete, por exemplo, e aí os dois têm 2,5 toneladas e arrastou com a velocidade de, sei lá, quantos quilômetros. Aí ele vai determinar essa velocidade de arrastamento em cima dos dados que ele tinha e da massa dos dois veículos, certo? Agora, essa perícia, ela só pode ser feita quando você identifica o tipo de choque. Então, nós temos vários tipos de choques, tá? Nós temos o choque perfeitamente elástico, o choque perfeitamente inelástico e o choque parcialmente elástico. O que é isso? Choque perfeitamente elástico, quando há conservação de energia cinética. Então, após os choques, os corpos retomam a sua forma inicial. Quando isso? Por exemplo, na bolinha de sinuca. Quando o cara joga a bola branca e a bola branca bate em outra bola, as duas, ao se separarem, elas têm a mesma forma inicial, não houve deformação. Então a bola branca está intacta, a bola que recebeu o impacto também está intacta. Então, se não houve deformação, o choque ele é elástico, tá? Isso não vai ocorrer num choque entre veículos, não é isso? Quando um carro bate em outro, por exemplo, ele não vai tomar sua forma inicial. Isso quer dizer o quê? Que não vai haver conservação de energia cinética, certo? Se não há conservação de energia cinética, esse choque ele pode ser inelástico ou parcialmente elástico. O que é o choque inelástico? A perda de energia cinética é máxima, tá? E os corpos mantêm-se deformados após o choque e não se separam. Então, por exemplo, quando você empurra um carrinho de supermercado e ele encaixa no outro carrinho que está parado. E aí ele encaixa e sai, empurra, os dois saem em movimento. Esse é um exemplo de choque perfeitamente inelástico. Os corpos eles irão se deformar, um carrinho vai empurrar a base do outro e vai encaixar lá dentro e vai sair deslocando juntos, entendeu? Mantendo essa deformação. Então, isso é um exemplo de choque perfeitamente inelástico. Outro exemplo seria se o cara está parado num semáforo, esperando o sinal abrir, o outro carro vem no fundo e bate no carro que está parado. O que vai acontecer? Esse carro que bateu no fundo, ele vai encaixar na traseira do veículo da frente e vai empurrar esse carro, eles vão deslocar juntos. Então, esse é um tipo de choque perfeitamente inelástico, tá? E nós temos o choque que é parcialmente elástico. Quando há perda de energia após o choque, os corpos vão manter parte da deformação, mas eles se separam. É quando, por exemplo, um veículo bate na lateral do outro, ou bate de frente para o outro, um de frente ao outro, e eles não encaixam e saem arrastando. Então, por exemplo, ele bate e separa, e roda, ou volta para trás. Então, você vai ter a separação dos corpos. Está havendo perda de energia, mas eles se mantêm separados. Então, choque parcialmente elástico, certo? Importante é que qualquer tipo de choque sempre vai haver conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes vai ser exatamente igual à quantidade de movimento depois, certo? Tem perda de energia, ó. Aqui é a conservação de energia, aqui é a perda de energia, aqui é a perda de energia. Energia, quantidade de movimento vai ser conservada. A quantidade, por exemplo, o cara está parado.
A quantidade de movimento dele é 0. O outro estava com a velocidade qualquer. Veio e bateu no fundo do que está parado. A quantidade de movimento antes, que seria a quantidade de movimento do carro A, massa vezes velocidade A, mais 0, que é a quantidade de movimento do carro B que estava parado, vai ser igual à quantidade de movimento depois. Ele não vai engatar no fundo e vai sair arrastando o carro que estava parado. Então, você vai pegar a massa de A mais a massa de B vezes a velocidade que ele tem depois do impacto, que ele saiu arrastando. E aí você consegue calcular as características dessa colisão, certo? Então, sempre a quantidade de movimento ela será conservada, tá? Esse daqui é um coeficiente de restituição só para você saber se o choque é elástico ou inelástico ou parcialmente elástico. Esse coeficiente a gente chama de E. Você pega a velocidade de afastamento, divide pela velocidade de aproximação. Se deu 1, é elástico. Se deu 0, é inelástico. Se deu entre 1 e 0, é parcialmente elástico. Mas isso dificilmente ele vai pedir para você calcular. É só para citar, tá bom? Então, em qualquer tipo de colisão, nós temos que a quantidade de movimento inicial é exatamente igual à quantidade de movimento final. Foi o que eu falei para vocês. Então, se os corpos batem e se separam, a massa de A vezes VA, a quantidade de movimento de A, mais a quantidade de movimento de B, é igual à quantidade de movimento que A tem depois, mais a quantidade de movimento que B tem depois. Se um dos dois parar, vai ser 0, e aí você tem só a quantidade de movimento do outro. Se tiver movimento nos dois, você tem que pegar a quantidade de movimento dos dois. Mas sempre a quantidade de movimento antes será igual à quantidade de movimento depois. Não importa qual seja o tipo de colisão, certo? Você pode usar aqui para todos os tipos de colisão. Aqui, por exemplo, se as colisões forem inelásticas, os corpos saem juntos. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Pega a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B, igual a massa de A mais a massa de B vezes a velocidade que os dois vão ter depois do impacto. Certo? Mas isso você pode fazer aqui também, juntando e simplificando. Então, você pode usar essa relação que serve para todos os tipos de colisões. Essa daqui é só para colisão inelástica, quando eles saem juntos. É só para facilitar o cálculo. Beleza? Deixa eu parar aqui. Na próxima aula eu vou passar exemplos para vocês, tá? Na aula de amanhã. Aí eu vou colocar exemplos para vocês desse teorema do impulso, tá bom? E aí a gente vai exercitar isso aí. O que eu queria falar para vocês antes de encerrar aqui é o seguinte, ó. Teorema do impulso, ele é aplicado na prática, né, em várias situações. No caso aqui, eu queria mostrar para vocês a questão do airbag, tá? Então, o impulso, vocês viram que é a quantidade, a variação da quantidade de movimento. Então, para o mesmo intervalo de tempo, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o airbag, o que ele tem? Uma variação rápida da quantidade de movimento necessita de uma força grande, enquanto que uma variação lenta da quantidade de movimento necessita de uma força menor. Então, quando o carro bate num obstáculo, né, numa parede, essa variação, essa força é grande e gera uma variação rápida na quantidade de movimento. Esse airbag vai acionar essa bolsa de ar e vai rapidamente proteger a pessoa de ser projetada aqui contra o para-brisa ou contra a lateral do carro, se for o caso, se o carro tiver airbag de cortinas, tá bom? Então era só uma observação aí para o finalzinho dessa aula que eu queria passar para vocês. Deixa eu só registrar aqui a frequência de vocês que a gente vai encerrar. Meus queridos, ficou claro? Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente falou hoje? Tá tranquilo? Todo mundo entendeu? Tudo tranquilo, professor. De boa, Beleza. professor. Amanhã eu vou separar alguns exemplos, tá bom? Desse conteúdo que nós vimos hoje. E aí, qualquer dúvida, vocês podem também fazer as atividades do módulo de vocês. Procure esse conteúdo lá que tem no módulo
Se vocês estiverem fazendo as atividades do módulo e tiverem qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp, que a gente responde as questões que você tiver dúvida, tá bom? Mas amanhã eu vou pegar exemplos e vou trabalhar na aula alguns exemplos desse conteúdo para vocês. Beleza? Meus queridos, então, muito obrigado pela participação de vocês. Amanhã a gente continua, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Bom dia, valeu, obrigado a todos aí. Um abraço. Valeu, professor. Tchau, tchau, obrigado, um abraço. Daqui a pouco eu mando o link para vocês dessa aula. Valeu, tchau, tchau.